No Evangelho de hoje, há uma dura palavra de Jesus, não só para os seus familiares, mas também para os fariseus que tinham vindo de Jerusalém até Cafarnaum, para escutar a palavra de Jesus. E a palavra é essa: primeiro, uma palavra de consolo, porque conforta o meu coração e o seu coração, porque Jesus diz que todos os pecados serão perdoados, até mesmo os pecados de blasfêmia. Ou seja, blasfemar é falar contra, falar mal dos outros, até mesmo falar contra Deus, como acontece muitas vezes, que nós, em momentos de impulso, falamos, reclamamos de Deus. Até mesmo esses pecados são perdoados. Primeiro é um consolo para o nosso coração, mas Jesus completa dizendo que existe um pecado que não é perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Essa parte do Evangelho é deveras polêmica, muito polêmica. As pessoas não compreendem o que é que Jesus quer dizer com isto. E muitas pessoas, e às vezes hoje, por conta da sandice que existe em torno do demônio e da loucura que existe em torno de coisas espirituais e todo tipo de deformação de religião, às vezes as pessoas vêm até o padre e dizem assim: padre, eu estou preocupado porque veio um missionário, um profeta lá na minha casa e disse umas coisas muito estranhas e eu não acreditei. E quando eu disse que não acreditei, ele disse: olha, você está pecando contra o Espírito Santo. E aí eu vim aqui, padre, porque eu estou com medo. Será que eu estou mesmo pecando contra o Espírito Santo porque eu não acreditei na palavra do homem? E isso é muito complicado, porque na verdade o Evangelho não diz nada disso. O que é então pecar contra o Espírito Santo? E por que Jesus diz que esse pecado não tem perdão? Na nossa vida, e quem nos ensina isso é Santo Tomás de Aquino, na nossa vida pode acontecer situações em que nós vamos colocando obstáculos para viver bem a fé. E isso é muito simples. Às vezes nós vamos endurecendo tanto o nosso coração em relação a Deus, com tantas coisas que vão acontecendo, o sofrimento, os traumas da vida, as brigas, os apegos, os desânimos, as tristezas, tudo isso que rodeia a vida de qualquer ser humano comum, isso tudo pode ir entrando dentro do ser humano e vai endurecendo o coração dele. E nós vamos nos tornando duros de coração, de cabeça dura. Nós não vamos nos permitindo às vezes escutar uma palavra que pode transformar a nossa vida. Nós não vamos permitindo escutar, rezar, nós vamos afastando da oração, vamos tendo uma vida, como eu disse no início da celebração, muito corriqueira, e aí vamos nos afastando de Deus, nos endurecendo de Deus. Essa atitude é própria de todos nós. Nós precisamos nos despertar e falar: opa, não, eu preciso sair dessa situação. Eu não posso ficar nessa situação, me afastar das coisas, não criar gosto por nada. E quando uma pessoa, imagine uma pessoa que endureça o coração dela, está nessa situação, mas ela não desperta para sair disso. Ela, além de estar dura de coração, ela começa a criar alguns obstáculos. Santo Tomás de Aquino definiu 5 obstáculos que nós vamos colocando na nossa vida. Então a pessoa que vai endurecendo, ela pode, num primeiro momento, um primeiro obstáculo muito comum que as pessoas colocam: ela se desespera da salvação. Então ela acredita que o pecado dela é tão grande que Deus não pode perdoar o pecado dela. E aí ela se afasta radicalmente da igreja, se afasta radicalmente de Deus, de tudo que se fala de Deus, porque ela acha que ela não merece o perdão. E ela vai se fechando naquela culpa interior. Esse é um dos obstáculos que a pessoa coloca. Ainda não é o pecado contra o Espírito Santo, mas é um dos obstáculos que nos ajudam a chegar lá. E a pessoa vai se fechando. Outro obstáculo é essa teoria light que tem hoje em dia, que é a vanglória.
A pessoa acha que por tudo que ela fizer, Deus não vai castigar ela. Posso fazer qualquer coisa, imagina, Deus é muito bom, você acha que Deus não vai me perdoar? Então ela vira um achismo na vida dela, ela faz qualquer coisa na vida, ela se enche de vanglória, é um tipo de orgulho. Não, imagina, Deus é muito bonzinho, Deus é muito amável, então nunca que Ele vai me deixar de perdoar. E eu vou caindo nessa ideia, e aí vou ficando numa concepção de pecado, de viver uma vida desenfreada no pecado, porque eu acho que Deus vai me perdoar qualquer coisa que eu fizer nessa vida. Isso é a vanglória, essa teoria light que nós temos hoje aí, de todas as pessoas que na hora que o negócio aperta para o lado dela, ela diz que Deus é bonzinho, imagina, porque ela não consegue sustentar, ela não consegue ser responsável pelos erros que ela cometeu, então ela quer se justificar em Deus. Esse é mais um obstáculo que a pessoa vai colocando. Ainda não é o pecado contra o Espírito Santo, mas é um dos obstáculos. O terceiro obstáculo que Santo Tomás de Aquino nos coloca é a pessoa que vai contra a verdade. Ela está vendo, está na frente dela a verdade, está acontecendo, mas ela nega. É, por exemplo, o risco das ideologias quando vão entrando no nosso coração. Para dar um exemplo, a ideologia de gênero. Todo mundo está vendo que existe homem e mulher. Você vê, olha aqui, homem e mulher. Esse é homem, essa é mulher, é diferente. Não tem nada, não tem como dizer que não é diferente. Mas tem um espírito de porco que diz que não, que essa diferença não existe. Então ele começa a ir contra a verdade dada, a verdade dita. Esse também vai fazendo com que a pessoa vai se fechando, porque ela não se abre à verdade, ela se fecha. Ela somente acredita naquilo que ela acha que tem na cabeça dela. Não, o que tem na minha cabeça, se eu que estou dizendo que é assim, então é assim mesmo. Então ela vai se fechando. E existe um quarto obstáculo que as pessoas colocam na sua vida também, que é justamente quando ela fica, ela cria um tipo de obstinação, de inveja. Ela começa a ver a vida dos outros e parece que a vida dela não é... Nossa, por que a minha vida não é igual a daquela pessoa? Parece que a minha vida é tão ruim, a vida dos outros parece que é tão bom. A história de que a grama do vizinho é sempre melhor do que a minha. Aquela história que ela vai contando para si, e ela vai se fechando nessa ideia de que tudo conspira contra ela, tudo é ruim para ela, mas para os outros é bom. Então ela vive numa inveja, o coração dela vai se fechando nessa inveja. Aliás, fazendo um adendo, pessoas que vivem dessa forma, elas criam uma negatividade muito própria dentro de si. É aquela pessoa que você chega perto e você sai de lá, como diz assim: padre, me dá uma benção, porque eu estou carregado. Meu Deus do céu, eu cheguei perto da pessoa, aí você começa a bocejar, é aquela abrição de boca, parece que te jogaram, e falam: jogaram um quebranto em mim, padre. Esse tipo de pessoa que cultiva muita inveja, ela cultiva tanta negatividade dentro dela, e coitada, às vezes nem é culpa dela, mas é o jeito dela conceber o mundo, dela colocar esse obstáculo no mundo, que ela passa isso para as outras pessoas. E um quinto obstáculo, que Santo Tomás de Aquino chama de obstinação mesmo, é aquela pessoa que se fecha tanto, ela não quer saber. Alguém vai lá dizer para ela da palavra de Deus, ela não ouve. Tudo que se fala de Deus, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Ela deixa gravado em testamento que ela não quer nem que o padre pise lá no hospital para dar unção dos enfermos para ela. Pelo amor de Deus, ela não quer isso. É aquela pessoa obstinada, totalmente fechada. Todos esses 5 obstáculos são pecados, mas todos esses pecados têm perdão. Se a pessoa cai em si e se arrepende, ela tem perdão. O problema, e aqui que Jesus diz do pecado contra o Espírito Santo, porque o coração dos fariseus estava tão duro, e é a situação da primeira leitura, que Adão, em vez de reconhecer que errou, se esconde de Deus, não quer saber de Deus. E quando Deus chega perto dele, olha para ele e diz assim: filho, por que você está se escondendo? Porque de repente eu percebi que eu estava nu,
Isso é uma metáfora para dizer assim, que ele tinha vergonha do erro, mas não admitia o erro que ele cometeu. E que está na segunda leitura, quando Paulo fala que o homem exterior, às vezes, ele está aparentemente corrompido, mas o que importa é o homem interior. Ou seja, mesmo que por fora pensem que nós não estamos fazendo bem, mas se dentro, o que importa é o que está dentro de mim, que eu estou fazendo bem de verdade, eu não posso me abrir mão disso. É isso que a liturgia de hoje está falando. O pecado contra o Espírito Santo é o não arrependimento final. É isso que Jesus está dizendo. Esses obstáculos vão fazendo que a pessoa vá endurecendo tanto o seu coração, que ela decididamente, ela não quer Deus, então ela morre sem se arrepender. É uma pessoa que morre, e existem muitas pessoas que se arrependem na hora da morte, praticamente. É o exemplo do bom ladrão. Não existe bom ladrão, mas é assim como nós conhecemos, né, popularmente. Mas bom ladrão no sentido assim de que ele se arrependeu no final. Mas existe o mau ladrão que não quis se arrepender no final. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando livremente eu não me arrependo do erro. Tudo na minha volta mostra o que é o erro, mas eu não me arrependo dele. É isso que Jesus está nos ensinando. Que nós precisamos sempre nos arrepender daquilo que nós fizemos. E que nós não podemos ser tão duros de coração. Porque realmente o pecado contra o Espírito Santo, no fundo, é uma escolha pessoal. É uma escolha minha de dizer assim: não quero a Deus, nem na hora da morte. Que nós tenhamos a graça nessa celebração de sempre nos arrepender de todos os pecados que cometemos. Às vezes há pecados que não dá para voltar atrás, mas podemos nos arrepender interiormente. No instante de silêncio, peça a graça do perdão e do arrependimento, e que nós não endureçamos o nosso coração, criando obstáculos para a salvação de Deus em nossa vida.